sua internet não? Nossa, aqui é todo Wi-Fi. Chega mais pra cá. Boa tarde. Não, nem não. Pode falar de novo, vai. Oi. Não, era aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daiane e esse que está aqui do meu lado é o Fábio. E nós somos um casal de amigos que faz esse trabalho nas praças, nos parques, aonde Deus nos enviar, né? E nós estamos aqui mais um dia trazendo uma palavra de Deus para o meu coração e para o coração de todos que estão aqui hoje nesse local. E, em primeiro lugar, a gente queria agradecer, né, as pessoas que sempre nos acompanham pelas redes sociais. O Maurício está presente, né? Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. E por alguns meses, Deus não permitiu a gente estar nas ruas, né? E Ele sabe de todas as coisas. A obra é dele e nós somos somente instrumento na mão de Deus. E hoje eu senti muito forte de estar aqui nesse local onde a gente está hoje, nesse parque, trazendo mais uma palavra que Deus direcionou ao meu coração, para a minha vida e para a vida de quem está aqui. E é sempre um prazer falar da palavra de Deus. E nós somos muito abençoados de ouvir também essa palavra que o Senhor tem nos direcionado. Porque as coisas vão de mal a pior. O mundo, a cada dia que passa, está ficando pior, está piorando. E isso já estava escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus já está se cumprindo sobre o mundo. Mas só que muitas das vezes a gente não quer acreditar que essa palavra ela está se cumprindo. A gente coloca outras coisas na frente da palavra de Deus. Mas se você pegar aqui a palavra, você vai ver que já falava de guerra, né? Então a palavra de Deus ela é mais atualizada do que um jornal. Porque há 2000 anos atrás já foi falada pelo Espírito Santo que haveria guerra, rumores de guerra, mas que ainda não é o fim. Então, se ainda não é o fim, vai vir coisas piores pela frente. Mas aqueles que aguardam a volta de Jesus, o Senhor vai nos guardar e vai nos livrar de todo o mal ainda que está por vir. E eu vou passar aqui para o Fábio, está fazendo uma oração para a gente estar iniciando a palavra do Senhor. Amém? Amém, Deus, em nome de Jesus, que Deus venha falar com todo mundo que está aqui neste local, que Deus venha visitar e trazer uma grande paz no seu coração. Esses dias que nós estamos passando dificuldades, mas Deus venha abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Então, a gente vai começar aqui a palavra. É uma palavra que eu ministrei semana passada, mas que ela ainda arde no meu coração. Então, o Senhor quer falar a mesma coisa hoje novamente, amém? Que está lá em Lamentações, capítulo 3, somente o versículo 39, que fala bem assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Aí eu vou continuar aqui no versículo 40, que fala assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Amém? E o interessante é que aqui já começa a pregação com uma pergunta. E a pergunta que Deus faz para mim e para você essa tarde de domingo, dia 27 de fevereiro de 2022, é a seguinte pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa eu, Daiane, o Fábio, a população brasileira, o mundo, os continentes, as nações? E o que eu acho mais interessante é que Deus já nos deu a resposta.
ele acabou de responder na própria palavra: queixe-se cada um dos seus pecados. Porque a palavra vai nos falar que só tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, que nos afasta da presença de Deus. Se chama pecado. Deus, ele ama nós, mesmo pecadores, porque ele nos criou. Mas se tem uma coisa que nos afasta dele, é o nosso pecado. Aquele pecado que a gente sempre comete, mas que a gente não tem a humildade de ir para os pés do Senhor e pedir perdão. E a humanidade hoje chora devido aos seus próprios pecados. A humanidade não se arrepende. A humanidade não quer voltar-se o coração para o Espírito Santo de Deus. A humanidade quer ficar nos seus prazeres, nas suas vontades, nas suas próprias decisões. E aqui tem uma história que aconteceu há muitos anos atrás, mas é que eu vejo essa história se repetindo no século 21 que nós estamos vivendo. Existe um homem chamado por Noé. E a palavra fala que daquela nação, daquele povo, ele era o único homem que aos olhos de Deus se desviava do mal. E Deus deu um projeto para aquele homem. E Deus falou assim: Noé, eu vou destruir a minha própria criação. Porque naquela época o povo estava pecando tanto contra o Espírito de Deus que Deus se irou de uma tal forma que ele quis destruir a terra, destruir tudo que tinha fôlego de vida. E o próprio Deus que deu tudo isso aqui que você está agora à tarde aproveitando, descansando, né, no domingo, foi Deus que fez. A natureza foi Deus que fez, os rios, os pássaros, tudo é criação de Deus. Mas o povo, ele se esqueceu que existia um Deus que fez os céus, a terra, tudo que há nela. E eles começaram a se distanciar da presença de Deus. E chegou um belo dia que Deus falou para Noé: Noé, eu vou destruir a terra, mas você e sua família vai construir uma arca. Mas Deus, ele nos ama tanto que até a gente sendo rebelde com ele, ele não quer ver a nossa destruição. E foi o que aconteceu. Noé chegou lá e falou: olha, vai vir chuva, vai vir um dilúvio tão grande que vai acabar com tudo que existe aqui. Só porque o povo, eles não quiseram ouvir a voz de Noé, que era o próprio Deus que falava na boca daquele homem naquela época. O povo não quis ouvir. O povo quis pagar para ver, igual Tomé. E é igual hoje. Hoje Deus vem avisando através da natureza. Hoje Deus vem avisando através de tantas coisas que o fim está próximo, meu irmão. Mas nós estamos igual o povo na época de Noé. A gente só acredita se a gente vê. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir, querendo eu e você. A gente acreditando ou não, vai chegar um dia que vai acontecer igual aconteceu com o dilúvio. E a oportunidade é agora. A oportunidade minha e sua é agora de nos arrepender. A oportunidade é quando a gente estamos aqui com os olhos abertos, porque os rumores de guerra já começou. Ou você acha que essa pandemia que nós estamos vivendo já tem 2 anos é por acaso? Não, também já estava descrito na Bíblia que ela viria. Então, a sua salvação, ela depende somente de você. Você acreditar que vai acontecer só depende de você também. E foi o que aconteceu. Demorou muitos anos para que o dilúvio viesse. Mas sabe por que demorou muitos anos? Porque Deus estava esperando o povo se voltar para Ele. Igual eu acabei de falar, Deus não quer o mal de ninguém. Ele quer só o nosso bem. Mas da boca de Deus também, se você for no mesmo capítulo, um versículo acima do que eu iniciei a live, que está falando assim: porventura da boca do Altíssimo não saiu o mal e o bem? Claro que sim. Do mesmo jeito que sai o bem, o mal também sai da boca de Deus. Porque
porque ele mesmo destruiu o mundo inteiro e só ficou Noé, que depois, através dele, veio os outros povos e foi de novo Deus povoando a terra novamente. Então, meu irmão, não brinca, porque vai acontecer. E maior do que essa guerra que a gente está vivenciando, né, através da televisão, vai acontecer algo maior do que ela e extraordinário. Maior para quem está esperando e muito triste para quem não acredita. Se chama o arrebatamento. O que é, Daiane, o arrebatamento? O arrebatamento é a segunda volta de Cristo aqui na face da terra. Ele veio a primeira vez como um homem, 100% homem, 100% Deus. Ele veio e pagou por mim e por você coisas que nós não teríamos como pagar. Nossos pecados, nossas enfermidades, tudo estava sobre ele naquela cruz. E ele também, o Filho de Deus, vai voltar. E vai ser nessa segunda volta, que se chama o arrebatamento, que fala que ele vai vir como ladrão. Quando você é roubado, você está esperando? Não, né? Então assim também vai ser a volta de Cristo, quando ninguém estiver esperando. E a palavra fala que, assim como nos tempos de Noé, comia e bebia, casava-se e dava-se em casamento, será também a volta de Cristo. Então a gente não tem que estar preocupado com a guerra, porque ela está se cumprindo. A gente tem que preocupar, meu irmão, é com a volta de Deus, com a volta de Cristo, porque assim quando ele voltar e buscar os que estão esperando, vai haver uma tribulação na face da terra como nunca houve antes falar. Se a gente pensa que essa pandemia, que essas guerras já é a tribulação, né? Não. Quando o Espírito Santo de Deus se retirar da face da terra, vai haver a falsa paz, que é o anticristo que vai vir e vai estar contra tudo que se opõe à palavra de Deus. Ele vai trazer essa falsa paz durante pouco período de tempo. E depois disso, vai vir a grande tribulação. Não é eu que falo, é a palavra de Deus que está falando. Uma tribulação como nunca houve na face da terra. Então, Deus nos trouxe aqui hoje. A gente poderia estar no nosso lar agora, descansando, porque a gente também trabalha e a gente descansa somente nos finais de semana. Mas nós somos instrumentos na mão de Deus e nós estamos aqui obedecendo a voz do Espírito Santo. Porque Deus, igual eu falei, Deus nos ama tanto que Ele deu o seu único filho por amor de mim e de você. Então Ele está aqui alertando a mim e a você para quando acontecer, ninguém falar, nossa, mas eu não fui avisado. Deus está gritando nos quatro cantos da face da terra. Arrependa-se, acorda. Entrega sua vida para Jesus hoje, meu irmão. Amanhã não nos pertence. O amanhã só pertence a Deus. Então, a minha participação aqui, o que eu tinha para dizer, eu já disse, né? E eu espero que cada um tenha recebido essa palavra com muito carinho no coração. Porque Deus, Ele repreende o filho que Ele ama. É igual eu e você que temos filhos. A gente ama o nosso filho e quando a gente vê que ele vai fazer alguma coisa que vai machucar ele, alguma coisa que ele pode cair, machucar, você vai querer o mal do seu filho? Não, você vai repreender ele, não vai? Você vai ensinar ele o caminho que se deve andar. Mesmo assim é Deus comigo e com você. Então Ele nos ama tanto que Ele está nos repreendendo essa tarde, por amor da nossa alma. Amém? Eu vou passar agora para o irmão Fábio para estar trazendo aqui a palavra que o Senhor colocou no coração dele. E logo mais a gente vai estar terminando. E se alguém sentir no coração de querer uma oração, querer fazer uma aliança com Deus, nós estamos aqui, tá bom? Boa tarde a todos, né? A palavra que eu deixo aqui para vocês é no Salmos capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer que a palavra de hoje diz assim: a alegria de Deus é eterna, a tristeza não. A
Às vezes a tristeza parece simplesmente grande demais para aguentar. Entretanto, tantas lutas que passamos que acabamos ficando desanimados. Mas a boa notícia é que a sua tristeza vai ter um fim. Sim, ela pode durar um pouco, mas Deus vai devolver a sua alegria. É promessa dele. Melhor ainda, quando você chegar no céu, toda a tristeza vai acabar de vez e todos os seus sofrimentos vão se transformar em uma grande alegria. O que quer dizer que você vai conhecer um dia o nosso Deus, que a gente sempre fala aqui, pregando, falando para todo mundo. E assim fala assim, ó: lembre-se que a vitória vem do Senhor. Só Deus pode te ajudar a vencer teus problemas. É mais que você prepare. E a outra palavra que eu deixo aqui, que é o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Deus ama você. Talvez você já tenha ouvido essa frase centenas de vezes, mas nunca devemos nos cansar de ouvir a verdade. Circunstâncias das nossas vidas às vezes nos levam a esquecer esse simples fato. Se estamos em Cristo, nada pode separar desse amor enorme que Deus tem por nós. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, até o 39. Porque nenhum problema que você esteja enfrentando é grande demais para afastá-lo do amor de Deus. Você confia nisso? É o que Deus nos fala, que você tem que se arrepender dos pecados, tem que aprender a confiar no Senhor. Porque o dia de amanhã a gente não sabe. Estamos vendo muitas coisas acontecer, essas guerras, essas pandemias, a falta de amor ao próximo, essas coisas, em circunstâncias, tragédias, como no caso do Rio de Janeiro e outras cidades aí. Então, assim, esses são os princípios do que está para chegar. Isso não é nem comparado com o que está para chegar ainda. Então, esse é o momento de nós buscarmos a face de Deus, buscar a verdade de Deus e de se arrepender. Porque o dia de amanhã é só do Senhor. Porque a gente faz planos, mas quem faz é o Senhor. Estamos aqui hoje falando de Deus, e amanhã como será? Então a gente tem que estar preparado para o que pode acontecer. Porque a verdade está sendo dita todos os dias, de todos os lugares, de todo mundo que está aí onde está, pregando a verdade e falando. Porque Jesus está voltando e vai arrebatar a sua igreja. E aqueles que estão fora do caminho do Senhor, que voltem para os caminhos do Senhor. Porque está muito próximo, muito próximo. Agora, nessa geração muito mais próxima, como das outras gerações que foram faladas, como Jesus pregava no seu tempo, e depois que vieram outros pregadores, outras pessoas que falavam a sua palavra, agora estão vivendo mais próximo ainda. Porque no nosso tempo não é o mesmo tempo do Senhor. Então, busque a verdade na palavra de Deus, busque a todo momento, porque Jesus está próximo, a volta dele está próxima. Então, abra seu coração, se arrependa hoje, neste momento, abra seu coração para Ele, e peça perdão para Ele, por todos os pecados, porque Ele é amor infinito, Ele não faz circunstâncias de pessoas, Ele não faz acepção de pessoas, porque esse mundo já é do maligno, o mundo já nos julga, né, o fato de nós buscar ao Senhor. Então, nesse mundo, somos humilhados, somos perseguidos, de todas as formas, de todos os lados, mas não devemos nos rebaixar por isso. É seguir com a verdade, procurar levantar a cabeça e procurar seguir em frente, firme na rocha, como foi o caso dos apóstolos de Jesus. Após eles, depois que Jesus subiu à cruz, ou subiu ao céu, eles foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos até pegarem todos eles e matarem. Mas mesmo assim eles não desistiram, depois que eles tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, com o Senhor Jesus. Porque eles eram homens que ninguém não dava nada por eles, entendeu? Eles eram homens, a geração deles que não era ninguém. Mas Jesus não veio, escolheu a cada um a dedo, entendeu? Buscou, falou com eles, tiveram com eles por muito tempo.
quando assim Jesus ressuscitou, ainda ficou mais um bom tempo com eles, preparando eles para quando tivesse o dia do Pentecostes, para que o Espírito Santo possa para que o Espírito Santo possa entrar nele, porque Jesus ia subir e o Espírito Santo ia ficar na terra. Então foi assim. Hoje eu falo no meio do tempo dessa geração, que você está olhando, está aí achando que não é ninguém, mas para Deus você é um grande instrumento na mão do Senhor. Pregue a verdade, leve a verdade para as pessoas. Não deixe, filho, falar de Jesus. E você que não conhece essa verdade, procure conhecer, como nós conhecemos, porque a verdade é que liberta, entendeu? Então, busque agora, não deixe para amanhã, que Jesus está voltando. E essa palavra que eu deixo para vocês, que Deus venha abençoar infinitamente mais, porque não é fácil. A gente passa por perseguições, passamos por lutas, entendeu? Não é fácil viver neste mundo, nessa geração que está hoje, porque o certo virou errado e o errado virou certo. E você hoje pode ter mais liberdade de expressão, de falar aquilo que você pensa, porque você é considerado uma pessoa errada, você é considerado uma pessoa excluída, entendeu? Então, mas mesmo assim, não desista de falar da verdade, porque o Senhor está com você e o Espírito Santo está com você. Amém? Amém, né? E para finalizar, eu queria deixar aqui essa palavra também, ó, que fala assim: e de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. E o que eu acho interessante é que quem fechou a porta da arca não foi Noé. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Porque existe o tempo do aviso. E existe também o tempo do cumprimento da promessa. Aqui, quando do jeito que Deus havia ordenado para Noé fazer, que ele fez, o próprio Deus fechou. E aí vai acontecer a mesma coisa. Hoje a porta da graça está aberta para mim e para você. Mas chegará dia que o próprio Deus vai fechar. E assim como aqueles homens, aquelas mulheres, depois que Deus fechou a porta, tudo ficaram lá gritando, pedindo socorro, pedindo perdão, meu irmão, não adiantou mais. Porque Deus deu o tempo e a hora para todos se arrependerem. Mas depois que eles viram que aquilo que Noé falou era realmente verdade, já era tarde. Então Deus está dando para nós a oportunidade agora. Porque foi o próprio Deus que fechou a porta. E a porta hoje está aberta, mas amanhã só Deus sabe se estará aberta ainda, nos aguardando. Amém? E que vocês fiquem com essa palavra no seu coração. E se o Senhor nos permitir de novo estar aqui nesse lugar para trazer mais uma palavra, nós estaremos aqui no próximo final de semana. Amém? O Fábio agora vai fazer uma oração e a gente vai estar finalizando a live aqui. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Antes de fazer a oração, assim eu falo que você tem um chamado de Deus, entrega teu coração de verdade para o Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida, não tenha vergonha de fazer esse chamado que o Senhor quer na sua vida, porque Deus chama muitos mesmo, mas nem todos são escolhidos porque fica com medo de dar o primeiro passo, entendeu? Deixa Deus trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que Deus vai se abençoar cada um aqui, agradecendo por mais a oportunidade aqui neste local, que Deus venha nos capacitar cada vez mais, que Deus possa ter falado com cada pessoa que ouviu. Em nome de Jesus, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a gente agradece também os irmãos que nos acompanharam aqui, né, pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês também tenham recebido essa palavra. Fiquem todos com Deus e um grande abraço e um ótimo final de domingo para todos nós. Amém?